Há duas questões centrais relacionadas ao sentido da vida. A primeira delas é como tornar a nossa vida aqui na Terra rica em significado, em conteúdo, em propósito. Mas depois, também é muito importante neste tema, compreender que horizonte é que nós podemos vislumbrar para lá desta vida. Portanto, vamos aprofundar estes temas e, neste último paradigma, vamos fazê-lo a partir da experiência de Jesus. Ora, Jesus, ele definiu a sua missão essencialmente através do conceito do reino de Deus. É isso mesmo. Isto quer dizer o seguinte, para compreendermos Jesus, portanto, a sua vida, a sua obra, a sua missão, nós precisamos de compreender o conceito de reino de Deus. Como é que Jesus definiu, então, reino de Deus? Vamos começar precisamente por ler estas palavras de Jesus. Desde então, lemos no Evangelho, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vejam que Jesus associa o reino de Deus à sua chegada. Porque foi quando ele começou a pregar, a desenvolver o seu ministério, foi nesse momento que ele afirmou: o reino de Deus chegou. Logo, isto quer dizer que Jesus, ele é a própria manifestação do reino de Deus. E Jesus veio fazer o quê então? Dentro deste contexto, nós entendemos que Jesus veio instalar o seu reino nesta terra. Mesmo se nós sabemos que ele nunca foi um líder político, porque se estivéssemos a falar de um líder político ou militar, a ideia de instalar um reino, todos entenderíamos que tinha conotações políticas, geográficas, talvez até fosse necessário guerra ou luta, mas não foi o caso de Jesus. Jesus não precisou de nada disso. Porquê? Porque o seu reino veio para ser implementado no coração das pessoas. Por isso é que as primeiras pessoas que deram ouvidos à sua mensagem e que ele abordou com a mensagem do reino de Deus, o que é que ele lhes disse? Vejam aqui. Vinde após mim, desafiava Jesus, e eu vos farei pescadores de homens. O reino de Deus, portanto, é um lugar que não depende de geografia, nem está limitado por fronteiras, porque o reino de Deus toma forma na vida de homens e mulheres que aceitam a soberania de Jesus. Portanto, o reino de Deus está essencialmente ligado ao facto de Jesus Cristo ser soberano. Portanto, é assim que o reino de Deus se expande, é assim que o reino de Deus cresce. Cada vez que uma pessoa se dispõe a viver debaixo da soberania de Jesus, e cada vez que uma pessoa integra os valores do seu reino, nós podemos dizer que o reino de Deus pula e avança, como dizia o poeta. Por isso mesmo, Jesus não se cansava de falar, de explicar, de contar histórias para ilustrar o que é o reino de Deus. Talvez alguns se lembrem de expressões, que eu vou só aqui citar algumas. Lembram-se de Jesus dizer coisas como: o meu reino não é deste mundo. Várias vezes, Jesus, antes de contar uma história, uma parábola, por exemplo, ele dizia assim: a que é que assemelharemos o reino de Deus? E então contava histórias. Podia ser um grão de mostarda, podia ser um semeador. Noutra ocasião, Jesus dizia: buscai primeiro o reino de Deus. E quem é que não se lembra daquela célebre, linda frase quando Jesus diz: quem não se tornar como uma criança... Conseguem terminar? É isso. Quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Então, a questão é: porque é que eu vos falo hoje do reino de Deus? Alguns já devem estar a pensar: então, mas o tema não era o sentido da vida? Era e é. Mas depois de dos vários temas que nós analisámos aqui neste programa Paradigmas, depois de termos estabelecido pilares que eu desejo de todo o meu coração que, para muitos daqueles que nos acompanharam, estes pilares já estejam firmes, pilares em assuntos como a existência de Deus, o valor da Bíblia como a sua palavra, também a compreensão da origem do mal, ou ainda a aceitação de Jesus e do que Ele quer fazer na nossa vida. E ainda, ontem, debruçávamos sobre este pilar que é o segredo que Deus deixou para termos uma vida equilibrada. Notem, depois de tudo isto,
nós precisamos de compreender a necessidade de começarmos a viver aqui os valores do reino de Deus. De sermos embaixadores mesmo desse reino. E é aí que começa uma nova perspectiva de um sentido para a vida. O que eu estou a tentar dizer-vos é que, através da sua vida e do seu ensino, Jesus definiu quais são os grandes valores que estruturam o seu reino. E, portanto, estes valores devem estruturar também a vida daqueles que querem fazer parte deste reino. Nós, se quisermos fazer parte deste reino, precisamos de nos apropriar destes valores. E precisamos de encontrar neles um sentido, um rumo, um propósito para a nossa vida. Portanto, em relação à nossa pergunta de base para este último paradigma, a resposta que eu hoje vos proponho é esta. Jesus deu sentido à sua vida ao ter encarnado um conjunto de valores. E Jesus permaneceu fiel a esses valores em todos os momentos, em cada história, em cada atitude, em cada palavra. Jesus permaneceu fiel aos valores do reino de Deus que ele veio aqui encarnar, dar corpo. E o melhor que nós podemos fazer, se também queremos ter um propósito para a nossa existência semelhante ao de Jesus, é fazermos exatamente o mesmo. É encarnarmos os mesmos valores. E é por isto que eu hoje vou falar-vos sobre o reino de Deus. Ora, curiosamente, eu acredito que vamos acabar por descobrir, em poucos minutos, que estes valores estão essencialmente em ruptura com muitos dos paradigmas que a sociedade hoje nos propõe neste século XXI. Portanto, é melhor eu dizer já isto assim à partida, porque nós não estamos realmente aqui para tentar ludibriar ou enganar de forma alguma. A escolha de encarnar estes valores do reino de Deus, de muitas maneiras, coloca-nos contra a corrente. Estes tais paradigmas 21 que nós temos visto, escolher viver e encarnar os valores do reino de Deus, coloca-nos muitas vezes em confronto com esses valores, com esses paradigmas. E, portanto, é natural, se calhar até é provável, que isso nos traga, em alguns momentos, talvez uma dificuldade extra, talvez aqui ou ali nos possa impedir de fruir de alguma oportunidade, mas seguramente não vai impedir o mais importante, que é fruirmos da bênção, que é ter um rumo, que é o sentido que estes valores dão à nossa vida. Vamos avançar e vamos descobrir quais são esses valores. A lista poderia ser muito mais vasta, se calhar alguns já estarão assustados a esta hora, não é? A pensar, então, mas Jesus não encarnou tantos valores, quantos é que nós vamos falar aqui? Os valores que Jesus veio dar corpo são muitos, mas eu procurei analisar com atenção e considero que a vida de Jesus, na sua vida nós encontramos 3 valores que me parecem, ou eu vos proponho, que estão no centro mesmo da sua experiência e que, em certo sentido, até definiram o sentido da vida de Jesus. Ora, se há 3 valores que definiram a vida, o sentido da vida de Jesus, eu atrevo-me a dizer, são exatamente esses que nós precisamos. Vamos começar então? Qual é o primeiro valor? Altruísmo. É o primeiro valor que eu vos proponho que deu sentido à vida de Jesus. Quer dizer o quê? Altruísmo, para alguém que a palavra não seja assim tão comum. Quer dizer o outro, não eu, em primeiro lugar. Notem então o seguinte. Investir ativamente no bem do outro dá um sentido à vida como poucas coisas o podem fazer neste mundo. E eu sei perfeitamente que qualquer pessoa que me esteja a ouvir neste momento, que já tenha na sua vida feito esta experiência, o pode facilmente dar testemunho. O altruísmo é a essência do que Jesus veio fazer a esta terra. Isso é mais do que óbvio. Mas também do que Jesus continua a fazer hoje. Então vamos ver isto, vamos ver onde e como. Vamos dar, claro, uma pequena viagem nos Evangelhos e na vida de Jesus Cristo. Vamos começar por esta declaração que é bem conhecida dos Evangelhos. Ora, leiam comigo.
qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, disse Jesus, notem bem, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem, ele próprio, e agora Jesus declara, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então notem bem, Jesus define o altruísmo, o bem do outro, como o propósito que o orienta. E ele desafia-nos a fazermos o mesmo. E ele faz isto ao explicar-nos e ao dar-nos o exemplo de que servir deve ser a única forma de nos evidenciarmos. A única forma de evidência pessoal que nós devemos buscar é o bem do outro. O apóstolo Paulo tem uma expressão magnífica sobre este sentido de serviço na missão de Jesus e como é que o sentido da vida de Jesus também deve ser o nosso. Ora, acompanha-me então nesta leitura. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E agora vem a comparação entre Cristo e nós. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É preciso dizer mais alguma coisa? Talvez agora vocês pensem assim, mas foi isto mesmo que Jesus fez na sua vida? Foi sem dúvida. E eu ainda quero levar-vos a um dos exemplos desta postura de serviço em relação aos outros, que para mim, eu digo isto há muitos anos, é um dos episódios mais belos na história de Jesus. Passou-se entre Jesus e a sua mãe. É uma história que ao mesmo tempo é bela, mostra ternura e afeto entre um filho e uma mãe. Porque para lá de tudo o que nós podemos entender sobre Jesus, ele também foi um filho. E tinha uma mãe. E agora vejam este pequeno momento, este pequeno grande momento. Diz o Evangelho que junto à cruz de Jesus estava precisamente a sua mãe. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Agora, pensem comigo por um minuto. Pensem nisto. Jesus está cravado numa cruz. Está num sofrimento físico atroz. Foi torturado durante uma noite inteira. Tem as suas mãos e os pés cravejados. Já quase não consegue respirar por estar ofegante pendurado na cruz. Mas, além disto, ainda é um momento de uma dimensão espiritual e cósmica imensa, como nenhum outro. Porque nós sabemos que naquele momento na cruz estava em jogo a salvação da humanidade. Diante destes dois factos, Jesus a sofrer fisicamente e espiritualmente, ele para por um momento, olha para baixo e quem é que ele vê? A sua mãe. E por um momento, Jesus esquece as dores, o sangue, as lutas, e por um momento, Jesus é só um filho a cuidar de uma mãe, a zelar por ela, a servi-la. Que melhor exemplo é que nós queremos? Eu, ao olhar para isto, a única coisa que penso é que Deus me ajude a ser assim para a minha mãe. Hoje, Jesus, por isso, coloca diante de nós este grande valor, o altruísmo, que dá sentido à nossa existência. Mas lembram-se que há bocadinho eu disse que Jesus não só fez, mas como está a fazer. Eu vou provar-vos que Jesus hoje ainda continua a servir. Sabem que a Bíblia revela que Jesus está, neste momento, num lugar muito especial, que na Bíblia é designado por santuário. Se não conhecem bem este tema, vão investigá-lo. Talvez daqui a pouco mais vocês poderão pedir uma oferta hoje que também vos pode ajudar. Ora, o santuário é o lugar que a Bíblia diz onde Jesus está neste momento
E particularmente a Bíblia revela que Jesus está num lugar ou um espaço chamado o Lugar Santíssimo. Ali, Jesus continua ativo a fazer aquilo que ele veio fazer à Terra. Porquê? Porque é aquilo que dá sentido à sua existência, mesmo sendo ele Deus e estando no céu, que é servir os outros, servir a humanidade. E como é que ele faz isto? Talvez alguns perguntem, então leiam comigo. Portanto, diz o apóstolo aos Hebreus, falando de Jesus, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Porquê? Porque ele vive sempre para interceder por eles. É isto mesmo. Mesmo no céu, o sentido da sua existência é servir os outros. Então, o que é que nós aprendemos com Jesus? Que colocar o outro no centro da nossa vida não nos esvazia. Não nos tira nada. Antes, amplia o sentido de que existimos com um propósito e que agir pelo bem do outro orienta a nossa vida. À nossa volta, eu sei perfeitamente, os apelos são muitos para nos sentarmos sobre nós mesmos. No prazer imediato, no sucesso pessoal, e às vezes para atingir o sucesso é preciso esquecer tudo o resto e os outros. Mas Jesus desafia-nos a um altruísmo. Notem, não é um altruísmo filosófico nem bacoco, é um altruísmo que se manifesta de forma concreta no nosso dia-a-dia. E eu não estou a falar apenas de nos envolvermos aqui ou ali de vez em quando em ações humanitárias, o que pode ser excelente e uma grande bênção. Mas este sentido altruísta significa buscarmos o bem do outro como parte da nossa própria identidade, porque foi isso que Jesus fez. Logo, isso vai manifestar-se em todo o lado, junto da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, de todos os que se cruzam connosco. As pessoas que querem apenas servir-se a si e aos seus próprios interesses têm uma vida sem sentido e não têm lugar no reino de Deus. Agora, vamos ao segundo valor que eu vos proponho. Lembrem-se, valores que Jesus encarnou e que agora podem dar sentido à nossa vida. E este segundo valor é integridade. O que é que eu quero dizer com isto? Porque é que a integridade pode dar sentido à nossa vida? Eu vou tentar mostrar-vos, a partir da história e do exemplo de Jesus. É que integridade é um valor que se revela essencialmente na fidelidade de uma pessoa aos princípios. Integridade é uma experiência, é um valor que se vê na correspondência entre o que nós dizemos acreditar e depois o que nós fazemos. Ser íntegro é manter uma conduta reta e honesta, mesmo, ou se calhar sobretudo, diante de situações em que até podíamos tirar algum proveito pessoal, se fizéssemos ali uma exceção. Não. Ser íntegro é ser fiel ao dever, é ser fiel à consciência. E no reino de Deus é sobretudo permanecer fiel aos valores que Jesus propõe. Jesus mostrou muito especialmente o quanto a integridade era um valor central na sua visão da vida e da fé. E ele mostrou isso especialmente num aspecto particular da sua vida, que foi a luta que ele travou contra a hipocrisia, a falsidade, contra a aparência de santidade, mas que não fazia mais do que tentar esconder a podridão de valores e de conduta. E por ser de uma integridade sem reservas, é que Jesus disse coisas, por exemplo, coisas como estas que eu vos vou mostrar agora, coisas que Jesus disse a líderes religiosos. Pensem bem, olhem estas palavras. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, ou prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. Disse ele a líderes religiosos. É preciso ter coragem, não é? É preciso ser íntegro. Noutra ocasião, Jesus ainda acrescentou o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, os tais líderes, e depois disse hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, mortos e de toda a imundícia. Se algum de vós não conhecia estas palavras, eu acho que agora não custa muito perceber porque é que estes líderes religiosos odiavam Jesus. E há uma coisa que eu quero dizer-vos para atualizarmos estas palavras de Jesus. Notem bem. Este drama ao qual Jesus está a chamar a atenção,
ele continua a ser real. Porque há pessoas que até podem dizer-se cristãs ou de fé ou apresentar-se como exemplos, mas há pessoas que sorriem nas ruas ou nos corredores e depois, quando entram em casa, quando entram no quarto ou no escritório ou lá num sítio onde ninguém as pode ver, elas humilham e maltratam. Há pessoas que tentam agradar e atrair atenção sobre si com palavras agradáveis, com sorrisos, talvez até com uma lágrima fácil, mas que depois desprezam os que não pensam como elas ou que não as bajulam como elas gostariam. Portanto, o problema não foi dos fariseus lá há 2000 anos. Jesus confrontou esta forma de estar. Agora, porquê é que Jesus valorizou tanto este aspecto? Eu creio que há uma razão muito profunda e que a própria Bíblia nos ajuda a compreender. Jesus valorizou este aspecto da hipocrisia e da falta de integridade por uma razão, porque ninguém poderá entrar no seu reino sem integridade. E vocês dizem, então, mas como é que sabes isso? Tu agora é que decides quem é que entra no reino de Deus? Não. Não é a minha opinião que conta. Eu sei disso por uma razão. Sabem que enquanto os homens, uns aos outros, até nos podemos enganar, e podemos ser enganados pela falsidade e pela hipocrisia, porque nós não sabemos o que está no coração das pessoas, ao contrário disto, Deus não pode ser enganado. Então vejam este exemplo comigo. Um dia Deus disse o seguinte ao profeta Samuel: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Percebem agora? Deus colocou a integridade como um dos pilares do seu reino, porque Deus não pode escolher tapar os olhos. Deus não pode escolher passar os olhos por cima ou fazer de conta que não sabe. Porque Ele sabe. Mas a questão é que Ele sabe o que está no mais íntimo. Eu vou ser mesmo direto neste momento. Se alguém que me ouve e me vê neste momento tiver em relação a alguma coisa ou alguém uma má intenção no seu coração, se alguém neste momento, ainda que não diga para ninguém, mas se reconhecer no mais íntimo do seu coração, e posso ser eu, se eu tiver uma agenda de maldade, de egoísmo e de inveja contra alguém, há uma coisa que então eu digo, se é o seu caso, precisa de saber isto. Deus vê. Deus sabe. Deus não vai passar por cima. E se há alguém que tem sido vítima de pessoas sem integridade, então também precisam de saber isto. Deus vê. Deus sabe. Deus não vai passar por cima. Sabem que estas palavras que eu li há pouco ditas ao profeta Samuel, quando Deus lhe dizia, lembram-se, olha para o coração, não vejas o que os homens veem, estas palavras foram ditas a propósito de alguém, de um homem chamado Davi. E nós poderíamos perguntar, então, mas será que Davi, ele não foi um homem que cometeu erros na sua vida? Poderíamos perguntar, então, mas Davi não teve falhas as mais diversas na sua vida? Será que Davi não foi o homem com falhas moralmente graves? E eu respondo, graves não, muito graves. Mas Deus disse, por mais de uma ocasião, que Davi era um homem de acordo com o seu coração. Como é que isto se explica? Só há uma razão. Porque sabem qual era a atitude de Davi? É esta que eu vou passar a mostrar-vos. Davi, foi ele que disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ora, aqui está. Uma pessoa íntegra pode até ter uma falha moral, num certo momento da sua vida, até pode cometer um erro, como aconteceu com Davi. Mas a pessoa íntegra revela-se na forma como lida com o erro. É aí que a pessoa vai revelar a sua integridade. Porque, apesar de uma falha ou de um erro, vai revelar a verdade que há no seu coração. O reino de Deus é um lugar
onde florescem verdade, autenticidade, transparência de coração e de intenções. O reino de Deus é um lugar habitado por pessoas fiéis aos seus princípios, pessoas de caráter firme, nobre e confiável. O reino de Deus é um lugar onde Deus sonda os corações e Ele não encontra hipocrisia nem falsidade. Jesus fez da integridade um marco da sua vida, precisamente por isto. Foi um valor que Ele encarnou e que estruturou a sua conduta, os seus relacionamentos e que deu mesmo um sentido prático à sua missão. E por isso, também nós somos chamados a dar um sentido à nossa vida que passe por sermos pessoas de palavra, de integridade. Para que o valor de cada um de nós como pessoa não fique desprovido de sentido. Finalmente, há um terceiro valor-chave na vida de Jesus, e este é muito importante a tal ponto que eu o guardei para o fim. É um valor sem o qual ninguém pode ver, nem estar, nem fazer parte do reino de Deus. Eu hoje vou chamar-lhe a este valor o sentido de eternidade. Para conseguir definir o que é que eu estou a falar, vamos usar, talvez, como explicação de base as palavras do apóstolo Paulo, que um dia disse o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é que nós concluímos daqui? Que o reino de Deus não é uma espécie de técnica de autoajuda só para nos ajudar aqui nesta terra a sermos mais positivos. Nem Jesus é uma espécie de coach que nos dá umas dicas para nós andarmos mais satisfeitos. Não. Aliás, isto é tão verdade que Jesus, sem hesitar, avisou os seus discípulos: no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Notem, Jesus manteve sempre e quer manter também os nossos olhos fixos, não apenas aqui, na realidade desta terra, mas numa realidade que está por vir. Uma realidade que só se vai consumar quando Ele mesmo voltar à terra para estabelecer um reino que então será eterno. Por isso mesmo, Jesus não cessou de dizer isto aos seus discípulos. Vejam um exemplo comigo. Quem não conhece estas palavras? Mas se alguém não as conhece, ora vamos lê-las. Vou preparar-vos lugar, disse o Senhor Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, então eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha! Jesus tinha uma missão a cumprir nesta terra e veio cumpri-la, mas o seu projeto era de eternidade. As implicações desta promessa são tremendas. Eu digo mesmo, são radicais. Porquê? Porque esta promessa tem um significado. Não vamos ficar para sempre aqui. A nossa existência não tem de estar limitada aos anos de vida que temos aqui. Por isso é que Jesus dizia, e eu lembro estas palavras: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Da morte para a vida? Como assim? Perguntarão alguns. Então, mas quando nós morremos, a nossa alma vai para algum sítio, como tantos dizem? É isto que quer dizer passamos da morte para a vida? Não, de forma alguma poderá ser essa a explicação. Isso, aliás, é o contrário do sentido de eternidade que Jesus ensinou. Não é preciso ir muito longe para percebermos isso, porque neste mesmo discurso, Jesus concretizou o que é que queria dizer passar da morte à vida. Vamos ver então a que é que Jesus se estava a referir. Vejam, ele continua mais à frente dizendo: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão onde? Nos sepulcros, ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A resposta à pergunta que o Ezequiel andou a fazer hoje, que nós vimos no Vox Pop de hoje, que
tivemos tantas respostas diferentes. Várias pessoas ali no Porto diziam: para onde é que vamos? O que é que acontece quando morrermos? Vamos para o buraco, ficamos ali dentro da terra. Ora, Jesus tem uma resposta sem hesitação para estas palavras. Os mortos hão de sair dos sepulcros. Os mortos vão acordar, como quem sai de um grande sono. Isto não pode espantar aqueles que conhecem o que Jesus fez em certa ocasião, quando ele se aproximou, foi chamado a ir ter com um homem, seu amigo, chamado Lázaro. E Jesus disse-lhe uma palavra: sai. E Lázaro, que já estava morto há 4 dias, saiu. Depois disto, nesta ocasião, Jesus disse às irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se nesta terra Jesus pautou a sua conduta, nós já vimos, por integridade e altruísmo, ou seja, firmeza nos princípios e serviço ao outro, os seus olhos estiveram sempre postos na eternidade. No que está para lá dos 70, 80 ou 90 anos que possamos viver aqui. Então, lembram-se a pergunta: como é que podemos encontrar um sentido para a vida? Não foi isso que nos questionámos hoje? A resposta, Deus deixou-a como que gravada em cada um de nós. Sim, esta resposta não está só gravada nas letras da Bíblia. Temos inscrito no nosso interior, talvez até no nosso ADN, o desejo profundo de fazer parte de uma outra história, que não apenas a desta vida. Eu trago-vos as palavras do célebre autor cristão C.S. Lewis, que dizia o seguinte: se existem anseios nos nossos corações que nada neste mundo consegue satisfazer, isso só pode querer dizer uma coisa: nós fomos pensados para outro mundo. Bela formulação. Mas a ideia não é nova, não foi inventada por C.S. Lewis. Não. Lá atrás, bem atrás, nas palavras do sábio Salomão, já podíamos ler o seguinte: Deus fez tudo apropriado e a seu tempo. Mas fez mais uma coisa. Deus também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. O sentido pleno da vida está neste sentido de eternidade que Jesus veio reforçar. A nossa vida, a tua vida, pode ser inundada de esperança, porque sabemos que Jesus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Até porque Ele é íntegro e porque Ele está interessado no nosso bem. Ele virá. Ele virá. E aquele plano original que nós aqui, para os que puderam acompanhar-nos, eu falei aqui tantas vezes no Paradigmas sobre aquele plano original. Quando Ele vier, esse plano será finalmente restabelecido. A imagem de Deus em nós, que se tem deteriorado, será finalmente refeita. Completamente refeita. Estes 3 valores que tivemos a oportunidade de analisar esta noite são valores do reino de Deus e eles completam-se e cooperam para nos ajudar a termos uma vida plena, plena de realização, de dever cumprido, mas também de segurança em relação ao que está por vir. Eu quero deixar-vos, porque eu desejo que esta e todas as mensagens e reflexões, elas têm que ter uma natureza racional, uma compreensão profunda. Mesmo que nós precisemos de emoção para termos força para tomar decisões, mas precisamos de compreender. Eu proponho-vos, por isso, um pequeno quadro que vos mostro aqui. Este quadro resume, de uma maneira um pouco mais gráfica, aquilo que acabámos de ver. Notem, estes 3 valores que Jesus encarnou, na verdade, eles estão relacionados com 3 dimensões. O eu, o outro e Deus. Ora, o projeto de Deus para nós e os valores que Jesus encarnou, eles têm esta ordem. Deus no centro. E se Deus estiver no centro, eu vou querer a eternidade, eu vou ter um horizonte
em relação ao que está por vir, porque eu quero voltar a estar com Deus. A seguir está o outro, porque eu realizo a minha vida e dou sentido à minha existência amando, cuidando, sendo o instrumento de Deus para o bem do outro. E então depois venho eu. Não depois como que para nos desvalorizar, mas depois porque eu não vou abdicar dos valores e dos princípios que aprendi, sobretudo aqueles que recebi da palavra de Deus. E sabem que as pessoas à nossa volta podem ser familiares, podem ser colegas de trabalho, talvez até um patrão. As pessoas vão querer inverter isto, acreditem. As pessoas à nossa volta e a sociedade como um todo quer inverter, quer tirar Deus aqui do meio. Eternidade, isso não é nada. Só nos resta um buraco. Então Deus tem que sair da equação. O outro, ok, mas cuidado. Também não podemos exagerar, não podemos ser bombons. O outro, mas primeiro eu. E esta inversão de valores é o que faz com que as pessoas vivam, na verdade, na tentativa de se satisfazerem sem sentido, sem um horizonte. Mas esse horizonte enquadra-se e fica perfeito quando nós encaixamos estes valores. Este desenho que eu improvisei aqui, não sou assim propriamente um técnico, mas improvisei-o porque para mim ele parece-me suficiente. Eu olho para aqui e vejo Jesus. É isso que eu vejo. Jesus. Nestes 3 valores eu vejo uma vida perfeita que ele viveu. Deram sentido à sua vida e estes valores podem dar sentido pleno à nossa vida também. E é este apelo, é isto que eu quero trazer ao vosso coração e à vossa mente ao terminarmos esta aventura tão interessante. Claro, para mim foi especialmente interessante, porque quando nós estudamos e refletimos, somos os primeiros a ser abençoados. Mas filo na esperança de poder trazer bênção à tua vida também. Eu digo tu, não é porque está escrito aqui num guião, eu digo tu porque sei que do lado lá desta câmara estão pessoas individuais e que tu, que me ouves nesta hora, precisas de sentido para a tua vida. E às vezes é difícil encontrá-lo. Mas sem Jesus é muito mais difícil, se não impossível. Integra estes valores na tua vida. Confia no plano de Jesus. E vive todos os dias com os pés bem assentos na terra, olhando para os outros que precisam de ti e sendo firme nos teus princípios, mesmo quando os tentarem abalar. Mas que os teus pés e os meus estejam assentes aqui, mas com um horizonte de eternidade. Porque o Deus infinito há de finalmente revelar-se. Não queiras perder esse horizonte. Porque é o melhor sentido que pode existir para a nossa vida. E se o queres na tua vida, onde estiveres neste momento, dá esse sinal. Talvez alguém até queira, mesmo que seja em casa, nem que esteja sozinho, se é o teu caso, podes talvez levantar uma mão, erguer uma mão, ou até erguer as 2 mãos, como que num sinal de súplica a Deus. Dizendo, Senhor, eu quero estes valores na minha vida. Eu vou vivê-los. Faz isso. Eu, neste momento, diante de Deus, comprometo-me a fazê-lo também. E vamos terminar pedindo a Deus que nos ajude a sermos capazes de o fazer. Vamos orar. Nosso bom Deus, ó, Tu és Senhor e Criador de tudo, deste universo inteiro, mas também da minha vida e da vida de cada um destes queridos amigos que estão do lado de lá e que ouvem a Tua palavra. Senhor, aqui estamos com o propósito e a intenção de dar um novo sentido à nossa vida, ou renovar este sentido, de vivermos tal como Jesus viveu, como Jesus ensinou. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria e também coragem, para que estes não sejam apenas os valores de Jesus, mas os meus também, os nossos. É a nossa oração em nome de Jesus.